Olá, professora. Estou aqui para dar início à resolução das questões propostas como avaliação 1 de Direito Administrativo 1 do sexto período noturno. Inicialmente, cumpri destacar que o trabalho foi feito em dupla, composta por mim, Lucas, e pelo Rafael Araújo, e eu ficarei responsável pela primeira e terceira questão, e ele pela segunda e quarta. Então, vamos lá. A primeira questão, ela abrange a temática das agências reguladoras, e a letra A questiona as prerrogativas, os princípios e poderes constitucionais administrativos visualizados na criação e funcionamento dessas entidades. Bem, as agências reguladoras são pessoas jurídicas administrativas de direito público, criadas com a natureza de autarquia sob regime especial, devendo ser instituídas por lei específica. Elas surgiram exatamente nesse contexto de modernização estatal, com a chamada Lei da Desestatização, que foi a Lei 9.491/94, e essa lei ela trouxe a ideia de privatização dos serviços públicos que antes eram prestados pelo Estado. E justamente com o intuito de fiscalizar a prestação desses serviços é que surgem as agências reguladoras. Então, no seu funcionamento, a gente pode destacar dois principais poderes administrativos, que é o poder de polícia, que permite a aplicação de sanções administrativas devido ao seu caráter fiscalizatório, e o poder normativo, que permite a criação de normas a serem obedecidas pelo setor privado que presta serviços públicos. O exercício do poder de polícia ele deve ser desempenhado sempre nos limites da lei, observando o devido processo legal e sem abuso de autoridade. Já o poder normativo ele deve ser exercido de maneira infralegal, atendo-se meramente à regulamentação de aspectos técnicos. E um exemplo disso que eu estou falando seria a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que expede resoluções com o intuito de melhorar e trazer mais segurança à prestação do serviço de aviação civil. O poder normativo ele deve estar sempre estritamente submetido ao princípio da legalidade, vinculando a sua atividade à submissão das leis e não tendo permissão para inovar no ordenamento jurídico. Ou seja, o poder normativo ele não tem o condão de criar obrigações para os particulares em geral. Bom, passando adiante, a letra B, ela questiona especificamente quanto à função de regulação das agências reguladoras, pedindo os instrumentos disponibilizados a essas entidades para garantir o devido exercício de suas competências, sobretudo o de intervir no domínio econômico. Bom, para garantir o devido exercício das suas competências, as agências reguladoras elas desfrutam de uma ampla autonomia em relação ao seu ente criador. E essa autonomia ela pode ser concretizada por meio de alguns instrumentos. E, em razão do tempo, eu trouxe apenas alguns exemplos deles, que são a previsão do mandato com prazo certo para os seus dirigentes, o que acaba por lhes conferir uma certa estabilidade, ainda que temporária, além da autonomia em sua gestão e, por fim, quanto à nomeação de seus dirigentes, que pode ser feita sem a necessidade de aprovação em concurso público, porém necessitando da indicação do presidente da República e prévia aprovação do Senado Federal. Seguindo adiante, a terceira questão ela aborda os consórcios públicos. E a letra A questiona qual a natureza jurídica e o regime jurídico dos consórcios públicos. Bom, os consórcios públicos eles são pessoas jurídicas que podem ser criadas sob a forma de natureza jurídica de direito público ou de direito privado, e isso depende da sua forma de constituição. A Lei 11.107/2005 é a lei que constitui os consórcios públicos, constitui e regulamenta os consórcios públicos. Então, se o consórcio público possuir natureza jurídica de direito público, ele será chamado de associação pública e vai ser considerado um membro integrante da administração pública indireta do ente criador, do seu ente criador. E todas as regras que são aplicadas às autarquias também serão aplicáveis às associações públicas. Já em se tratando de consórcio público de direito privado, ele será instituído mediante o atendimento de requisitos da legislação civil, porém deverá observar as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela CLT, será um regime seletista. E no que tange à responsabilidade, em virtude lá disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, os consórcios públicos eles terão responsabilidade objetiva. E por fim, vale destacar aí um dos princípios norteadores dos consórcios públicos, que é o princípio da continuidade territorial, que estabelece a possibilidade da soma dos territórios como condição para a formação dos consórcios públicos, e o que acaba por nos remeter às entidades transfederativas, que vão ser objeto de discussão lá na letra C dessa mesma questão. Então, passando adiante, a letra B
A letra B questiona a descrição do rol de atribuições dos consórcios públicos. Em razão do tempo, eu trouxe apenas alguns exemplos. E essas providências dos consórcios públicos, elas estão dispostas lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 11.107/2005. E algumas delas são a possibilidade dos consórcios firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo, além de ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação, sem a necessidade de licitação. Por fim, a letra C questiona o que são as entidades administrativas transfederativas e qual o órgão responsável por sua fiscalização. Bem, as entidades administrativas transfederativas nada mais são do que consórcios públicos que são constituídos por entes federativos de níveis diferentes. E um exemplo disso seria um consórcio firmado entre a União, um Estado e um município. Porém, aí no que concerne à União, existe uma ressalva. A União ela somente participará de consórcios públicos de que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Bom, e segundo a doutrina do Matheus Carvalho, o consórcio público ele vai estar sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas que for competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo que for representante legal do consórcio. Bom, era isso que eu tinha para falar com relação à primeira e à terceira questão. Espero que tenha atendido as expectativas e vamos passar adiante para a resolução das próximas questões. Bom, professor, analisando a semelhança da segunda e a quarta questão, resolvi fazer uma resposta só mais sintetizada. As estatais são pessoas jurídicas de direito privado, que pertencem à administração pública indireta, quais sejam empresas públicas e sociedade de economia mista. A EBCT, ela se encaixa justamente nas estatais como uma empresa pública e é uma pessoa jurídica de direito privado. Sobre o regime jurídico das estatais, ele depende diretamente do objeto a ser exercido no ramo de atividades, seja ele da atividade econômica, na exploração que visa o lucro, como o caso dos Correios, que explora trabalhando com malotes e encomendas, entre outros, ou também na prestação de serviços, que é toda atividade que seja voltada à demanda coletiva da população. E novamente se encaixa a EBCT aí, no envio de cartas, telegramas, entre outros. Uma observação importante é que na atividade econômica as normas a serem seguidas serão do direito privado. Já na prestação de serviços, as normas serão de direito público, seguindo o rito da Lei 866 de 93. Sobre esses aspectos, então, é tratado esse regime como um regime híbrido, um regime jurídico híbrido, por comportar as duas normas do direito, se encaixando também na EBCT, que tanto explora como também presta serviço. Por integrar a administração pública, as estatais são regidas pelos princípios constitucionais e legais, a exemplo da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, entre outros, como proporcionalidade e razoabilidade, como é o caso da EBCT. As estatais possuem também prerrogativas, por exemplo, elas não são sujeitas a falências, elas também possuem prazos processuais privilegiados, por exemplo, em dobro, para contestar, e em quádruplo para recorrer nos termos do artigo 188 do CPC. Em regra, os bens das empresas estatais são considerados privados e, portanto, são penhoráveis, são alienáveis, salvo aqueles diretamente relacionados à prestação de serviço, pelo princípio da continuidade, como é o caso da EBCT. Esses bens são impenhoráveis. O STF deu um tratamento diferenciado à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Ela possui essa prerrogativa, porque ela presta serviços postais e bens. Ela tem a exclusividade da prestação de serviços postais e dos bens. Com isso, se tornam impenhoráveis, um tratamento de fazenda pública, independentemente da sua finalidade. No que diz respeito às responsabilidades, as estatais entram no contexto da responsabilidade civil objetiva, advinda da teoria do risco administrativo. Trata-se também o seu artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil objetiva do Estado, que engloba também os seus entes federativos, as empresas de direito público e de direito privado, se encaixando aí a EBCT com a sua responsabilidade civil objetiva. Ainda no artigo 175 da CF de 88,
fala também sobre a licitação e prestação de serviços públicos. No regime trabalhista das estatais, que abrange a EBCT, aplica-se o regime da CLT, né, dos contratos trabalhistas. E vale destacar uma lei federal de 866, no seu artigo 71, que fala o seguinte: o contratado é responsável pelo encargo trabalhista previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. O que acontece? Existia aí uma discussão sobre a responsabilidade da administração pública ao não pagamento dos contratantes, né, em relação ao contratado. Queriam transferir essa responsabilidade à administração pública, né, uma responsabilidade chamada até de responsabilidade subsidiária, mas foi então que foi ajuizada a ADC número 16 no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo, né, de fazer prevalecer a regra do parágrafo 1º do artigo 71. No julgamento que foi realizado, o STF, por maioria, entendeu ser constitucional o mencionado parágrafo, né, dando o seu teor da súmula 331 do TST, então vigente. Com isso, a administração pública não tem responsabilidade subsidiária em cima do contratado. Abordando também o regime tributário, segundo a jurisprudência consolidada do STF, as empresas públicas prestadoras de serviço público têm imunidade recíproca para impostos, porém sem isenção fiscal, que abrange apenas impostos e não as taxas. A segunda questão, ela traz na letra B um assunto em relação à privatização da estatal, que é a EBCT. Hoje, para ocorrer essa privatização, é preciso haver uma nova lei ordinária. É possível ocorrer essa privatização, porque a Carta Magna trata o serviço postal como serviço público, mas não estabelece esse serviço como exclusivo do Estado. Ainda falando sobre essa privatização, ela depende também de uma autorização no Congresso. Vale ressaltar também as responsabilidades trabalhistas sobre possíveis demissões em massa, que acaba travando uma batalha nessa privatização, e também da aprovação de uma proposta de emenda constitucional na PEC. Em relação ainda a essa privatização, tem outra barreira, que são as dívidas ativas. Os Correios têm um passivo acumulado de 6,8 bilhões, com plano previdenciário, servidores e outros detalhes. Essa dívida também é outro empecilho, né? Como vai ficar, quem vai pagar, como vai ser paga. Então, esse é outro empecilho que bate na barreira para a privatização da EBCT.